Então vamos dar continuidade na nossa aula do tema termologia com agora o conteúdo de dilatação de sólidos. Depois, sequencialmente, dilatação de líquidos. Vale lembrar que o que é dilatação? É a expansão, o aumento do tamanho de um determinado material, aqui no caso sólido. As moléculas, os materiais sólidos, qualquer material na verdade, mas a gente está falando do sólido, quando ele se aquece, suas moléculas se agitam e o grau de agitação dessas moléculas é dado na temperatura, o grau Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, que a gente viu na aula passada. Então o grau da variação dessa agitação dessas moléculas é a temperatura. E existem alguns tipos de dilatação de sólidos. Existe a dilatação linear, que corresponde ao comprimento dimensional de uma dimensão só, no caso, o comprimento. A superficial, que refere-se ao aumento, à dilatação da área da superfície, então é bidimensional. E a volumétrica, que é referente a um recipiente, a dilatação de um recipiente sólido aí, então é tridimensional. Vamos começar então pela dilatação linear. Temos uma barra que está aqui no tamanho inicial, que recebeu caloria, se aqueceu, e ela aumentou de tamanho. Esse aumento aqui ele é simbólico, porque geralmente o aumento é bem sutil. Então o que representa essa parte preta aqui? A barra inicial. E essa parte marrom? O tamanho dela, a variação do comprimento dela. A soma da parte preta com a parte marrom é o tamanho final da barra. Então, o que a gente precisa saber para calcular a dilatação linear? Quais são os fatores necessários para calcular isso? Então, primeiro, vamos calcular a dilatação linear. Esse triângulo significa variação. Variação do comprimento. O quanto aumentou. É isso que a gente está calculando, essa parte marrom aqui, ó, o quanto que aumentou. Então, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura, que também é necessário. Perceba que o tempo em que o material recebeu calor não é um fator necessário para calcular a dilatação linear. Então essa é a fórmula para calcular a variação de comprimento. Essa é a fórmula. Então, para saber o quanto que aumentou a barra, a gente utiliza essa fórmula, certo? Então, vamos especificar aqui, ó, o que significa esse primeiro termo aqui, ó, variação de comprimento. O que significa ele? Esse ΔL aqui, esse triângulo L, segundo vocês. Isso significa, então, ali o que a gente quer. A variação de comprimento. O que variou? O comprimento. Certo? Então, toda vez que o exercício pedir a variação do comprimento, você vai calcular esse símbolo aqui, esse termo aqui. E qual que é a unidade de medida? Como a gente está falando de comprimento, é o metro. Necessariamente tem que ser em metros. Certo? Metro. O que mais a gente precisa saber para calcular aqui? Ó? A gente sabe que são esses fatores, mas o que significa esses fatores? Esse L0 é o comprimento inicial. Comprimento inicial. Se a gente está falando de comprimento, automaticamente eu já sei também que é em metro. Certo? Eu estou anotando o que significa cada termo dessa fórmula. O que significa esse A? Na verdade é um alfa. Coeficiente de dilatação. Como assim? É o tipo do material. Então esse A, cada material tem um coeficiente específico. Então se eu estou falando no exercício que é uma barra de chumbo, eu vou ver aqui qual é o valor do chumbo, 2,9 vezes 10 elevado a menos 5. Eu não posso esquecer isso aqui, ó. Isso aqui vai junto, é a potência ali. Vou colocar aqui, material. Correspondente ao material. E a variação de temperatura é o quanto mudou a temperatura. Né?
quanto que ela alterou. Porque ela vai mudar, estava uma determinada temperatura, se dilatou, que significa que aumentou a temperatura. Então aqui é a variação de temperatura. Tá, mas aqui a gente usa o grau Celsius. Vocês já estão acostumados ali, certo? Mas o que realmente é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a inicial. Então, na hora de fazer esse cálculo, antes eu tenho que fazer essa diferença das temperaturas, tá? Tem que fazer a temperatura final menos a inicial para depois colocar lá na fórmula aqui o resultado. Então, aqui é temperatura final T1 menos T0. Certo? Então, olha só, já vou rever tudo com vocês. Vamos rever aqui, ó. Para calcular o tamanho que aumentou esta barra, eu vou usar esta fórmula, que é a de dilatação de sólidos. Sólidos porque eu estou falando de uma barra. Aumenta mais, evidentemente, o comprimento. O que eu vou precisar para calcular a variação desse comprimento de barra? O tamanho inicial, o comprimento inicial, o tipo de material e a variação de temperatura, o quanto mudou a temperatura. Se estava 10 graus, foi para 40 graus, mudou-se 30 graus, aumentou 30 graus. Então esses são os fatores necessários para calcular a variação de temperatura. Lembrando que o coeficiente de material está aqui, ó, cada material tem um valor fixo. Mas tem outro detalhe. Se eu já calculei o tamanho que variou, eu consigo calcular o tamanho final da barra. Certo? Então, eu vou colocar aqui, para calcular o tamanho final, o L0, que é o L, que é o tamanho final, é o L0, mais, que é o tamanho inicial, mais a variação de comprimento. A variação de comprimento. Mas a variação de comprimento. Então, como assim, professor? Já explico. Então, se essa fórmula me fornece descobrir qual é o tamanho que aumentou, a variação do comprimento, essa outra aqui me permite calcular qual é o comprimento final. Então, o meu L é comprimento final, que é em metros. O meu L0 é o meu comprimento inicial. Também é em metros. E aquele ali é a minha variação de temperatura. De temperatura não, de comprimento, né? Como eu já tinha falado para vocês. Aqui é a minha variação de comprimento. Variação de comprimento. Também é em metros, não esqueça. Então só vamos dar uma retomada. Vamos retomar então. Aqui a gente tem a variação, a dilatação de sólidos linear. Para calcular o tamanho final da barra, eu preciso saber o comprimento inicial, o tamanho inicial e o tanto que aumentou. Tanto que dilatou. E para saber o quanto que dilatou, eu uso essa fórmula com esses fatores, comprimento inicial, o coeficiente do material e a variação de temperatura. Certo?